Nessa noite, irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Eu vou aguardar para que vocês acompanhem comigo essa leitura, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nessa noite eu quero falar sobre batalha espiritual, a guerra que não enxergamos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença nessa noite, Pai, e reconheço a minha total dependência de Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor me ajude e me conduza, Pai, nessa mensagem. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que apenas a Tua voz se fale neste lugar. Repreendemos todo o pensamento contrário e toda a seta inflamada do maligno, todo o principado e toda a potestade, Senhor, em nome de Jesus. Que hoje, Pai, apenas a Tua voz se fale neste lugar. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, quem nunca enfrentou uma batalha espiritual? Creio que todos aqui já passaram por uma situação semelhante. O grande problema da batalha espiritual é que se você não tiver um discernimento espiritual, você vai pensar que o seu problema é aquilo que você está vendo, que são as pessoas, quando não é. Por isso nós que somos crentes, a gente precisa pedir a Deus discernimento para que a gente possa entender quem está agindo nessa batalha que a gente está enfrentando e qual é o propósito que o espírito maligno quer fazer através dessa guerra. Amém? A nossa luta, a gente tem três áreas que a gente precisa lutar. Primeiro, contra a nossa carne. Segundo, contra o mundo, sistema mundano. E em terceiro lugar, contra Satanás. No texto que a gente leu aqui, está se referindo ao diabo. Perceba que o diabo ele tem um sistema bem organizado. Ou seja, ele sabe como ele vai trabalhar. E ele não trabalha no meio da bagunça, não. Ele é organizado. Ele vem já no momento certo. Essa carta que nós lemos foi inicialmente destinada aos crentes gentios da Ásia. E depois essa epístola, essa carta, ela passou a ser uma carta circular. Ou seja, não ficou em apenas uma igreja. Ela saiu passando de igreja em igreja. Mas Paulo ele nos ensina
algumas verdades nessa carta que eu quero destacar com a igreja. Perceba que, logo no primeiro versículo, Paulo orienta os cristãos, no versículo 10, a serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a batalha espiritual, ela não é vencida pela força do meu braço. Eu não consigo vencer a batalha espiritual. Essa batalha só é vencida pelo poder de Deus aperfeiçoado em nós. Ou seja, é Deus quem vence essa batalha quando a gente dá legalidade a Ele. Quando a gente não vence uma batalha espiritual, muito provavelmente é porque a gente está usando as ferramentas erradas. A gente está querendo resolver da nossa forma, não da forma de Deus. O que acontece quando a gente faz isso? A gente perde a guerra. Então Paulo diz, olha, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. E ele mostra àqueles crentes uma armadura espiritual, as armaduras de Deus. E ele ilustra essas armaduras com um soldado romano. Essa armadura tinha 6 etapas, que lá na frente eu vou destacar. Ou seja, a nossa força não é nossa, irmãos. Ela diz que a gente não é forte. A gente é forte no Senhor. Mas em nós mesmos a gente não é forte. A gente é falho, a gente é limitado, a gente é negligente e inconstante. Tem momento que a gente se acha, não, agora eu estou espiritual demais. Mas não é. É porque a gente, muito provavelmente, está agora dando prioridade a Deus e às coisas de Deus. E o que isso está refletindo? A gente está ficando mais em comunhão com Deus e está tendo mais força para vencer as lutas do dia a dia. Mas quando a gente não faz isso, a gente só fica fraco. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de estar na casa de Deus, não tem vontade de evangelizar e muito provavelmente não tem vontade de jejuar. Por quê? Porque quando a gente negligencia a busca com Deus, a gente tem fome não de Deus, mas das coisas que a gente pode contemplar, das coisas terrenas. E muito provavelmente o que acontece quando a gente faz isso? A gente fica forte carnalmente e fraco espiritualmente. E não consegue prosseguir. E o resultado disso é que a gente começa a perecer no meio da caminhada. E Paulo diz, olhe, a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. São principados e são potestades. Ou seja, já percebeu que quando a gente está diante de uma batalha, diante de uma guerra, a gente começa a culpar aquilo que a gente está presenciando, aquilo que a gente está vendo. Se é uma pessoa, a gente vê a pessoa, mas não vê quem está usando a pessoa. O que está agindo por trás da pessoa. Paulo deixa claro, ele diz, a sua luta não é contra a carne, nem sangue. Parem de olhar pelas coisas terrenas, vocês têm que abrir os seus olhos para as coisas espirituais. Por quê? Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele começa minando aos poucos. E se a gente der brecha, ele vai ganhando território. Ele vai ganhando espaço. Vai minando, vai minando. Quando a gente vai perceber, os muros da nossa vida já estão cheios de buracos. E nesse momento, ele começa a ter acesso livre à nossa vida. Paulo diz, não olha, a sua luta não é carnal, a sua luta, a luta de vocês é espiritual. E se é espiritual, vocês têm que guerrear, não pela força, mas espiritualmente na oração. É na oração, irmãos, que a gente vence as batalhas espirituais. Não é no grito, não é querendo impor às pessoas algum pensamento, não. A gente vence o diabo de joelhos. Porque qual é o propósito do inimigo?
paralisar a obra de Deus. É isso que ele quer fazer. Aqui é uma igreja, e nessa igreja tem membros, de modo que cada membro tem uma função diferente na casa de Deus. Ninguém é igual, irmãos. Se fosse para ser todo mundo igual, não dava certo. Então todos nós temos uma funcionalidade diferente na obra. E não é um que é mais, nem outro que é menos, não. Até porque Deus nos vê do mesmo tamanho. Deus nos ama da mesma medida. Deus não tem prediletos, irmãos. Essas coisas vêm do homem, não de Deus. Então a gente precisa entender que dentro da obra de Deus, o diabo sempre vai tentar paralisar a obra. Para que a obra não ande, para que a obra não prossiga. E ele começa minando dentro do nosso coração, minando na nossa mente. Quando a gente vai ver, a gente já começa a ficar cego espiritualmente. E Paulo diz, a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O diabo ele tem um exército organizado. E cada um também tem a sua função. Cada um tem a sua função. E a função é tirar a igreja, ou tentar tirar a igreja do caminho correto, do caminho estreito, levando a pessoa para o caminho largo e para a porta larga. Esse é o propósito. E saiba, o diabo não precisa tirar você de dentro da igreja. Se você não vigiar, ele pode fazer isso, mesmo você estando dentro da igreja. Precisamos, irmãos, pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Precisamos pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para identificar aquilo que não está certo. Aquilo que não está servindo de edificação para a igreja e para a obra de Deus. Aí ele continua. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Ou seja, vai chegar um dia, o dia mau. Vai chegar o dia da adversidade. Vai chegar o dia que a gente não vai esperar, mas ele vai vir, o dia ruim. E nesse dia, eu e você precisamos estar com as armaduras de Deus. Por quê? Porque se a gente não estiver com as armaduras de Deus, muito provavelmente, a gente vai, no dia mau, retroceder e perder a fé no Senhor. Porque se a gente focar só nisso aqui, e não naquilo que é eterno, a gente se perde, irmãos. E a gente começa a desacreditar das coisas de Deus e da obra de Deus. E o que Paulo está deixando claro é isso. Revistam-se com as armaduras do Senhor. E ele continua. Tanto tomai toda a armadura de Deus, para poder resistir o dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes. Aí ele começa a dizer cada parte da armadura. A primeira a gente pode dizer que é o capacete da salvação. O capacete do soldado, ele protege o quê? Ele protege a cabeça do soldado. Trazendo para o lado espiritual, a gente pode dizer que esse capacete protege a nossa mente. Porque é na mente que o diabo trabalha. Ele começa na mente. Se ele achar uma brecha dentro da sua mente, ele começa a conduzir o seu corpo. Conduzindo o seu corpo, ele também vai conduzir as suas ações. E aí você estará perdido. Então, colocando o capacete da salvação, através da palavra de Deus e do poder de Jesus na nossa vida, quando ele começar a determinar a nossa mente, ele vai vir, mas ele vai cair em retirada, em nome de Jesus. Porque o que ele quer? Ele quer não apenas vir uma vez na sua mente, ele quer habitar nela.
Ele quer passar tempos e tempos na sua mente para que você se perca no meio do caminho. Se a gente der lugar ao diabo, irmãos, deixando que ele entre na nossa mente, a gente vai estar perdido. A gente vai perecer. E a gente vai chegar a um ponto de não querer mais fazer a obra de Deus. Porque a gente vai ver as pessoas, vai ver as circunstâncias como um inimigo. Mas o seu inimigo não é o seu irmão, não são as circunstâncias. O seu inimigo é o inimigo das nossas almas, é o diabo. E a sua luta não é contra o seu irmão, não é contra as circunstâncias, é contra ele. Segundo lugar, a segunda parte da armadura, o escudo da fé. A fé em Jesus, ela serve como um escudo para a nossa vida. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Cristo, Ele começa a blindar a minha vida. Durante a trajetória vai vir pedradas, vai vir difamações, vai vir e acontecer coisas que vão entristecer o nosso coração. Isso vai acontecer, irmãos, na vida de todas as pessoas. Mas se a nossa fé estiver alicerçada em Jesus, a nossa fé vai ser inabalável. E é isso que Deus quer, irmãos. Por quê? Porque nós decepcionamos pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Por quê? Porque o ser humano é falho. Já foi dito aqui, não há ninguém perfeito. Perfeito só o Senhor. O grande problema é que a gente quer esperar do ser humano uma perfeição que não há nem na nossa vida. E aí a gente se frustra. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa quando não deveria criar. A expectativa que a gente tem que ter é na nossa fé em Cristo. Porque Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai falhar conosco, nunca. As pessoas falham, a gente falha, mas Ele permanece para sempre na nossa vida. E pode ter certeza, Ele nunca vai virar as costas para nós. Quando o céu estiver de bronze, quando tudo parece que está errado, pode ter certeza, Ele vai estar no mesmo lugar, com as mãos estendidas, para nos levantar quando a gente não estiver bem. Terceira parte da armadura, os lombos cingindo com a verdade. O cinturão, irmãos, de armadura, ele serve para dar estabilidade, dar segurança à armadura. Ele serve para proteger o corpo do soldado. E está relacionado ao conhecimento do Evangelho. Quando conhecemos o Evangelho e praticamos, a gente se torna forte. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que a gente conheça o Evangelho. Primeiro a gente vai ouvir. Quando a gente ouve, a gente crê para a salvação. E depois que a gente crê, agora a gente vai examinar as Escrituras. Para que assim a gente venha ter o quê? Uma comunhão maior com o nosso Deus. Quando a gente tem esse relacionamento maior com Deus e essa intimidade maior, a gente tem mais firmeza no dia mau. A gente vai sentir, vai. A gente pode até tombar, mas a gente não vai cair. Por quê? Porque a nossa firmeza vai estar alicerçada não em um vento, mas na palavra de Deus. Eu acho muito bonito, irmãos, quando Deus usa uma pessoa em profecia. Eu não sou contra isso. Mas eu acredito em uma coisa. Primeiro, tem que ter a palavra. Porque a palavra, ela é a maior profecia. E a palavra é ela que nos transforma. Se o culto não tiver palavra, não teve culto. Às vezes eu escuto a seguinte expressão, antes da palavra, isso. Se o culto acabasse agora, eu já podia ir para casa. Irmãos, não.
A palavra é o principal, irmãos. O culto a gente adora, a gente se alegra, mas esse momento é uma preparação para receber a palavra. A palavra que nos firma, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos levanta, irmãos, e nos ajuda a prosseguir. Sem a palavra, a gente é um crente imaturo e inconstante. É assim, não tem firmeza. Quando a gente tem um bom alicerce na palavra, a gente no dia mal continua firme, mesmo não estando bem. Quarto, a couraça da retidão. A couraça na armadura, ela protege essa parte, o peitoral. Trazendo para a nossa vida, ela protege o nosso coração, irmão. Porque pode ter certeza, o diabo sempre ele vai tentar lançar setas dentro do seu coração. Primeiro ele vem aqui, na mente. Se você der lugar, isso que veio na mente vai descer para o coração. Descendo para o coração, vai desconectar você no seu relacionamento com Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite, não guarde sentimentos malignos. Não guarde sentimentos dentro do seu coração. Entenda nessa noite, se você tem algo para resolver, chegue e resolva. Trate. Coloque Deus nisso. E pode ter certeza, quando você fazer isso, você vai se sentir leve. O grande problema é que as pessoas não vigiam e vão alimentando coisa no coração. Vão alimentando coisa no coração. Se a gente faz isso, o nosso relacionamento com Deus é rompido, de modo que Ele não trabalha mais. Quem conhece o coração do homem? O Senhor. Quem conhece as intenções do coração do homem? O Senhor. Então a gente precisa, irmãos, verdadeiramente vigiar em relação a isso. Como está o seu coração nessa noite? Tem algum sentimento aí guardado que precisa sair? Tem algum perdão que precisa ser liberado? Porque se tiver, corra, meu irmão. Corra para fazer isso, para que assim você possa ter paz e viver o Evangelho em plenitude. Por quê? Porque se você não liberar o perdão e não tirar isso dentro do seu coração, você nunca terá paz e nunca viverá aquilo que Deus planejou na sua vida. Deus não quer essas coisas no nosso coração. O nosso coração precisa ser purificado, limpo. E quem limpa? A palavra. Você vai lendo a palavra e essa palavra começa a lhe exortar. Não é uma pessoa que vai dizer, é a palavra que vai lhe dizer. É Deus quem vai dizer, olha meu filho, eu não quero isso para a sua vida. Tire isso. Isso estava na sua vida quando você não me conhecia. Agora você me conhece. E por me conhecer, agora você tem que agir diferente. Porque eu posso pregar, irmãos, aqui todo culto. Mas se as pessoas não virem Cristo na minha vida, vai adiantar alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, eu vou pregar, mas as pessoas não vão dar crédito à minha pregação. Por quê? Porque eu estou falando a palavra, mas não estou aplicando ela na minha vida. Conhecer não basta, é preciso viver. Ou seja, nós precisamos pregar e viver aquilo que estamos pregando. Vamos ser perfeitos? Não. Mas Deus quer que a gente se esforce. Deus quer que a gente se esforce. Porque se as pessoas não estão vendo Jesus na sua vida, algo está errado. Muito provavelmente, eu e você demos lugar em alguma área. E por isso, o mundo agora está se parecendo conosco. Proteja o seu coração, use essa armadura espiritual. Não permita que o seu coração seja minado, irmãos. Não alimente nada no coração. Libere perdão. Não carregue esse fardo. O fardo que Jesus quer que a gente carregue é um fardo leve, agradável, suave.
não traz dano, não traz dor. É leve, é agradável. Quinto lugar, os pés calçados com a preparação da paz. Aqui fala dos pés. Essa armadura firma os pés e, consequentemente, vai firmar toda a armadura. Ela faz com que a gente ande pelo caminho certo. Por qual caminho, nessa noite, você tem andado? Será que essa armadura, hoje, faz parte da sua vida? Essa armadura está na sua vida? Se está, pode ter certeza, você está indo pelo caminho estreito. Você está andando no caminho da retidão. Se está, essa armadura faz parte da sua vida. Agora, se você está andando em portas largas e em caminhos largos, se não há mais temor dentro de você, pode ter certeza, essa armadura não faz mais parte da sua vida. Nós precisamos vigiar, irmãos. A gente fala muito sobre oração, mas junto com a oração tem que ter a vigilância. Porque eu posso orar aqui, posso me quebrantar aqui, posso chorar aqui, posso falar em línguas aqui, mas se quando eu sair daqui eu não vigiar, eu posso colocar tudo a perder por uma atitude minha. Precisamos vigiar. E precisamos dessa armadura, os pés calçados com a preparação do Evangelho. E ter essa armadura para que a gente possa andar pelos caminhos que Deus quer que a gente ande. Em sexto lugar, ele finaliza com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada nos ajuda a lutar contra o mal. Você se lembra quando Jesus ele foi batizado? Quando ele inicia seu ministério aos 30 anos, ele é levado não pelo diabo, ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali ele passa 40 dias, 40 noites, sem comer. E quando passa esse período de tempo, ele é tentado. Jesus, irmãos, ele era a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era a própria palavra de Deus em um homem. E o diabo, no momento da sua fraqueza física, ele quis tentar Jesus. E o que Jesus fez? Usou a palavra. Durante 3 oportunidades o diabo tentou tentar Jesus. E nas 3 vezes Jesus usou a palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Vai chegar um momento, o momento da tentação. Esse momento vai chegar. Todos nós aqui passaremos e passamos por esse dia. O dia que o diabo oferece um banquete na nossa vista. Banquete agradável, bonito por fora, mas podre por dentro. Nesse dia, no dia da tentação, Deus quer que eu e você usemos a espada, a palavra de Deus. Quando a tentação vier, irmãos, usa a palavra. Começa a decorar versículos, irmãos. O diabo vem na mente, ele começa te mostrando, e ele vai se aproximando. Quando a tentação vier, repreenda na mente. Se possível, repreenda audivelmente, para que ele possa escutar, porque quando você determina algo aqui na terra, na batalha espiritual, isso tem uma grande relevância. Começa a determinar. Quando ele vier trazendo pratos, você está repreendido em nome de Jesus. Fale versículos contra a tentação. E pode ter certeza, você vai se sentir tentado, mas junto com a tentação vai vir o escape de Deus. E o escape de Deus vai permitir que você fuja dessa cilada. Quando você estiver debilitado e quando a sua carne almejar pecar. Porque a nossa carne ela não se converte. Ela quer pecar. Ela gosta de pecar. 24 horas por dia ela está pronta para comer e viver no pecado. Mas o nosso espírito
está pronto para morar com Deus. O que Deus quer nessa noite é que a gente, não pela força do nosso braço, mas através do Espírito Santo de Deus, a gente vença a batalha espiritual. Talvez você esteja passando uma batalha na mente, espiritualmente, quando a porta do seu quarto se fecha e não sabe como lidar com isso. Pare de negligenciar o relacionamento com Deus e você vai ver se você não vai vencer. Quando a tentação vier, dobre os joelhos. No início não vai dar vontade, mas persevere. Perceba que quando ele termina a carta, já no versículo 18, ele diz assim, ó. Ele diz da seguinte forma. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí no versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança. Ou seja, a tentação vai vir, a gente vai ter que orar, a gente vai ter que suplicar, e a gente vai ter que vigiar. Porque o reino das trevas, ele não brinca. Se eu e você não levarmos isso a sério, a gente vai começar a ver coisas que... vai começar a enxergar coisas que não tem. E vai começar a pensar coisas que não era para pensar. Por quê? Porque o nosso pensamento não vai estar fundamentado na palavra, mas vai estar sendo fundamentado naquilo que o diabo quer que a gente pense. Que nessa noite Deus nos ajude a colocar essa armadura em prática na nossa vida. E que a gente venha se alimentar não com as coisas terrenas, irmãos, mas com aquilo que Deus preparou para nós, com as coisas espirituais. Sua luta e a minha luta não é física, repito, é espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus.